Vamos lá, salve, salve meus amigos e minhas amigas, meus alunos e quem mais tiver interesse aí em ver os vídeos. Eu fiquei um mês sem gravar nada, mas não foi um mês que não tivemos leitura. Muito pelo contrário, até acabamos lendo bastante, tem bastante coisa para fazer, para comentar com vocês, então vou tentar fazer isso de maneira quebrada em vários vídeos, tá? Eu não sei se eu já havia comentado antes nos vídeos, acredito que não. Além dos interesses normais de literatura que eu já coloquei, de entender um pouco mais diferentes percepções, as percepções de diferentes realidades que não a nossa. Uma coisa que me interessa muito e que vai estar um pouco mais presente nessa obra que eu vou comentar agora são estudos onde eu leio determinadas obras tentando ver como determinados autores em sua época consideraram o papel da burocracia, ou seja, dos funcionários que acabam trabalhando em empresas ou órgãos públicos. Fiz meu doutorado na área de administração pública, trabalhando basicamente com esse tipo de atores e estudando como é que é o relacionamento, como demanda-se para cargos de alta posição dentro da organização, dentro de organizações públicas, habilidades políticas e habilidades técnicas. Então, nos últimos tempos eu tenho também olhado bastante para a literatura, tentando entender como os atores percebem a burocracia. E aí, nesse sentido, tinha sido me indicado por alguns colegas da GV esse título, Os Mil Outonos de Jacob Zoué. David Mitchell é um autor ainda vivo, britânico. Talvez no grande público a gente consiga rastreá-lo porque ele foi autor de um livro chamado Atlas de Nuvem, que deu origem ao filme A Viagem, ou Viagens, e que tem uma série de autores, mostra uma série de atores se intercalando diversas vezes de diferentes momentos na relação tempo-espaço, tá? Mas a ideia é falar um pouquinho sobre esse Mil Outonos, que tem uma capa absolutamente linda. Deixa eu abrir um pouco mais aqui, né? E em continuidade, se a gente reparar, né? E se a gente reparar, até pela contracapa, aqui uma decoração bem oriental, e porque essas outonos que se passam são no Japão. Basicamente, se a gente fosse descrever muito rapidamente a ideia do livro, tentando atrair novos leitores, é o seguinte: Jacob de Zoe é um escriturário da Companhia das Índias Orientais, uma companhia holandesa que desenvolveu o comércio, foi responsável pelo comércio entre os séculos 16 e 18 em diversas partes do mundo, tá? E foi uma das poucas companhias a ter, uma das poucas companhias a ter êxito nesse sentido no comércio com o Japão. Até o século XVIII, o Japão era um país extremamente fechado. E aí um dos postos da Companhia das Índias Orientais era justamente numa ilha pequena, não é nem numa ilha artificial perto de Nagasaki, chamada Dejima, no Japão. É uma porta do Japão para o Ocidente. Então, um dos lados interessantes do livro é justamente ver como hoje a gente conhece o Japão com produtos altamente tecnológicos, televisão, DVD, smartphone, um país altamente avançado tecnologicamente. Quando a gente olha, dá algum passo atrás, que no sentido histórico não é tão grande, de 2 séculos, a gente vê que era um país extremamente atrasado, com valores culturais muito conservadores, com um peso sobre o sobrenatural e a religião muito pesado, tá? E aí esse livro mostra, entre outras coisas, esse relacionamento entre Ocidente e Oriente através da história de vida de Jacob de Zoe, ou Jacob de Zoe. É um escriturário da Companhia das Índias Orientais que aceita o desafio de ir para o Japão, nessa ilha de Dejima, como forma de fazer poupança para conseguir casar com Ana. Tá? Então ele vai para lá para ficar um período de 1 ou 2 anos e retornar com dinheiro suficiente para fazer um casamento com a sua amada. Bom, e aí
A partir do momento que ele vai para lá, muitos acontecimentos se desdobram no livro. A todo instante se o autor busca mostrar esse choque entre Ocidente e Oriente. A história, de maneira geral, do Jacob Tzu, ele pega, e quando ele chega à Companhia das Índias Orientais, ele descobre um posto muito distante do escritório central, onde há muito problema de corrupção. Então, e ele, como um descendente de família protestante, acaba tendo um desafio grande de acertar as contas e fazer com que tudo corra nos seus devidos trilhos, né? Encontra muita resistência. Além dessas tarefas, a vida dele acaba ficando um pouco mais interessante, porque ele toma contato com alguns atores, com alguns agentes locais, agentes Companhia das Índias Orientais e japoneses. Dentre os japoneses, um tradutor holandês-japonês que o ajuda muitíssimo, sobretudo porque ele entra com material proibido, com literatura proibida no Japão, e é interessante de vocês lerem para descobrir que basicamente naquela época o cristianismo era proibido no Japão, só poderia ser professada a fé em religiões orientais, e ele entra basicamente como bom filho de protestante com uma Bíblia. E ele só consegue não ser detectado na alfândega por ajuda de um tradutor, que vai ser um grande parceiro dele ao longo do livro. Além disso, ele toma contato com uma japonesa chamada Orito Abagawa, que é uma parteira e que está justamente fazendo essa transição do Japão mais atrasado para o Japão mais moderno, porque ela toma a iniciativa de ir estudar com um médico holandês que está ensinando a medicina ocidental para os japoneses que ainda eram muito reféns de ervas e de procedimentos de muita oração e de resolver problemas de saúde através dessa combinação ervas com religião. E por ter ajudado na filha no parto do filho de uma autoridade japonesa, essa senhorita Ibagawa recebe a permissão de estudar medicina ocidental. Os dois, Jacob Tzu e Orita Bagawa, a senhorita Orito Aibagawa, tomam um contato, há como que um flerte, e a história, a maneira com que esses dois vão vão se aproximando, se afastando, também é um fio condutor importante no livro. Além da própria história desse médico holandês que ensina medicina no Japão, que é muito interessante, acaba no primeiro momento tendo uma relação conflituosa com Jacob, depois acaba sendo também um grande parceiro. Tá? É um livro que, quando você olha o tamanho, é grande e dá uma assustada, porque são quase 500 páginas, mas é muito fácil de ler. Colocarei até mais um muito tranquilo mesmo de ser lido. Acho que eu já em outro vídeo até apontei para ele, é quase como se fosse um São Bernardo, um cachorro grande que só tem tamanho, tal, uma doçura. Para além da história do Jacob Tzu, acho que dois fatos são interessantes, além e dessa relação sempre Ocidente e Oriente. No meio dos livros vai se desenvolver uma trama em torno de uma sociedade secreta, e tentando das mais bizarras possíveis, que eu não vou antecipar muito aqui, vou deixar para quem tiver interesse. E ao fim do livro a gente vai verificar a tentativa de invasão de um navio japonês, de um navio inglês no Japão. Vai ser um dos últimos desafios colocados para Jacob dizer como lidar com a tentativa de invasão de um navio inglês, né? E aí, até para dar para vocês uma noção de como o livro é tranquilo de ser lido e um pouco do espírito que ele aborda, eu vou ler uma passagem aqui que, se eu não me engano, não, com certeza eu já adicionei ao meu Facebook algum tempo atrás, tá? Então, senhorita Ibagawa falando num dos diálogos que ela tem com o Jacob Tzu dentro da escola que ela estuda medicina ocidental, tá? Hoje no Japão, quando mãe ou bebê, ou mãe e bebê morrem em parto, pessoas dizem: "Ah, eles morrem porque os deuses decidem assim", ou "eles morrem por causa de karma ruim", ou "eles morrem porque o Mamori, a magia do templo, é fraca demais". O senhor Tzu entende é igual uma ponte. Ponte. Razão verdadeira de muitas mortes por ignoração.
ignorância. Desejo construir a ponte a partir da ignoração. Suas mãos afuniladas formam a ponte. Conhecimento. Isso. Ela ergue o texto do Dr. Smelly com reverência. Isso é um pedaço de ponte. Um dia eu ensinar esse conhecimento. Fazer escola que ensina alunos que ensinam outros alunos. Em futuro, no Japão, bem menos morrem de ignoração. Ela contempla a própria divagação por um breve instante, baixa os olhos e diz: plano tolo. Então, para a gente ver, basicamente, até o século XVIII tínhamos um país extremamente atrasado que hoje é um líder em questões tecnológicas. Mas, para além disso, um livro belíssimo, muito fácil de ser lido, muito gostoso e dá para aprender bastante coisas. Ele é um romance com uma pegada, um quê histórico também. O autor, logo na abertura, ele agradece por ter tido contato, ter tido a oportunidade de ter contato com os responsáveis pelos documentos históricos de Dejima. Tá bem? Então, daqui a pouco vem mais vídeo por aí. Um abraço grande, fiquem bem, tá?